Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela aí. Gênesis 37, verso 19 e verso 20. Vamos olhar também para o verso 17 e 18, isso aí. Glória a Deus. O que vamos ler fala sobre um relato breve e sucinto para a gente entrar na mensagem de hoje. Mas os trechos que vamos fazer uso aponta para um grande sonhador, um dos maiores sonhadores nas páginas bíblicas, um jovem chamado José. José foi um sonhador segundo o coração de Deus. Ele teve um sonho, ele acreditou no sonho. Vamos olhar para o texto, a partir do verso 17. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha o verso 19. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. Repitam comigo: lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Veremos então o que será dos seus sonhos. Essa frase, essa expressão é forte. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Agora a questão é essa. Você deve entender que para viver os sonhos de Deus, existem alguns processos. Aquela frase que se diz como merchan: sonhar custa pouco, ou custa pouco sonhar. Aqui no estado do Espírito Santo, vocês recordam essa frase, passa direto, jornais, na rua: custa pouco sonhar, custa pouco sonhar, custa pouco sonhar, custa pouco sonhar. Não estão te dizendo a verdade completa. Eu acredito que custa pouco sonhar, mas custa caro realizar. E a Bíblia vai nos mostrar aqui, mediante do testemunho de José, eu quero trazer aqui alguns conselhos para mudar a sua vida e para que você viva os sonhos de Deus. Não somente sonhe os sonhos de Deus. Por isso que a pergunta é: você deseja viver os sonhos de Deus? Então, além dos sonhos, porque sonhar é uma bênção, mas existem alguns passos, algumas atitudes impreteríveis, imprescindíveis, inegociáveis, que todos nós precisamos ter. Vamos lá? Baseado na história de José, se você quiser viver os sonhos de Deus, primeiro, você precisará enfrentar as perseguições que virão. Quem está comigo? Diga: se eu quiser verdadeiramente viver os sonhos
de Deus para mim, eu vou ter que enfrentar perseguições. Todos têm que enfrentar. Sonhou grande, prepare-se. A perseguição vai se levantar. Ah, mas eu não quero sonhar nada. Então, medíocre, mediano, escute, ninguém vai se incomodar. Alguém diria, o diabo não está nem se importando com quem já está na sarjeta. Já está onde ele quer. Agora, se esse da sarjeta se levanta, aí o inimigo começa a lutar. Ou a tentar levá-lo de volta. Se você está vivendo uma vida, estou nem aí, tem nada a ver. Eu não ligo para essas coisas. Para mim tanto faz. É uma decisão sua. Mas se você quiser viver uma vida diferente na sua casa, na sua família, se você quiser se levantar e lutar por aquilo que Deus colocou no seu coração, e se tornar uma voz de Deus na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua igreja, no seu bairro, se você quiser fazer alguma coisa diferente, a perseguição vai se levantar. José precisou enfrentar o ódio de pessoas que ele menos esperava. Gênesis 37, verso 3 ao 5, confira comigo. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas, verso 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. NVI vai dizer que eles odiavam ainda mais a José. Põe na NVI. Está entendendo? Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. José tinha inimigo dentro da própria casa. Escute bem, isso é um problema. Isso começa no início. Os dois irmãos, Abel e Caim. Abel ofertou aquilo que Deus disse, isso aqui eu aceito. Caim ofertou qualquer coisa e queria que Deus aplaudisse ele. Deus disse, não, eu não quero esse negócio que você trouxe. Eu prefiro a oferta do seu irmão. E diz a Bíblia que Caim odiou Abel. Um ódio estúpido. Um ódio tolo, idiota. Você odeia alguém porque alguém está fazendo melhor que você. Isso acontece dentro da igreja. Observe. Para quem são as críticas da igreja? Para quem está fazendo alguma coisa. E quem são os críticos? Os que não estão fazendo nada. O problema não é só você, o problema é o que você sonha. As pessoas odeiam sonhadores. As pessoas odeiam a excelência. Está querendo se aparecer. Melhor aparecer fazendo alguma coisa do que não fazer nada. Olha o que o texto diz. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Agora, olha o verso 5. Certa vez José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O problema é sonhar. O problema é sair das caixinhas dos outros. Enquanto você está pedindo emprestado, está legal. Pagando juros para os outros, está legal. Enquanto você está vivendo dependente de ajuda, de favor, disso, daquilo, está tudo certo. Escute bem. Prospere na sua casa. Prospere entre seus parentes para ver só o que vai acontecer com você. Prospere. Se desafie. Vou prosperar na minha família. Vou crescer na minha família. Faça isso para você ver. Rapidinho, começa o problema.
rapidinho. Porque as pessoas nos aceitam enquanto nós aceitamos o que elas querem para nós. Quando você descobre que você não é mais um patinho feio, que você é um cisne, que você nasceu para voar, para viver melhor, aí o negócio muda. Enquanto você está enchendo a cara nas mesinhas da sua família, falando lorota nas reuniões da família, caindo bêbado, vomitando na própria face, tá tudo certo. Mas se você parar de beber, olha lá o bobão, o religioso, agora ele não anda mais com a gente. Ah, eu não fumo mais, ó a besteira do outro, só porque está na igreja não fuma mais. Ei, gente, vamos acordar. Deus trouxe você aqui para sonhar, mas sonhar acordado, despertar para as coisas dos céus. Se você sonhar grande, se você sonhar o sonho de Deus, você vai ter que enfrentar a incompreensão dos que deviam te orientar. Isso é forte. Capítulo 37, verso 9 a 11. José começou a sonhar, os irmãos já disseram: eu te odeio ainda mais. E aí agora o pai, você pensa, não, mas Jacó vai entender José, ué. Jacó é o pai. E outra coisa, Jacó entende de sonho, cara. Jacó entende. Jacó sabe que fez besteira com o irmão Esaú, saiu fugido, foi parar no deserto, dormindo em uma pedra. Jacó sabe o que é sonhar no deserto. Aí aqui, ó, verso 9. Depois José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. É assim que a gente faz, né? Você sonha e está contando para os irmãos. Ei, irmão, ei, irmão, sonhei. O que você sonhou? Sonhei com um capeta, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Isso aí é de Deus, hein? Veja a armadilha da sua vida. Aí você fala assim: ei, irmão, sonhei com a escada de Deus, rapaz. Eu sonhei, sabe, Deus estava me tirando de um lugar ruim, me colocando em um lugar melhor. Ele estava me arrancando, me resgatando do reino das trevas e me transportando para o reino do Filho do seu amor. Aí, pai, você está doido, pai. Você está doido? Eu estou sonhando, rapaz, estou sonhando. Vou abrir um negócio, pai. Deus está me orientando a abrir um negócio. E a família: seu pai quebrou, seu avô quebrou, seu bisavô quebrou, Dom Pedro I, nosso parente, quebrou também. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. O Deus que efetua o querer também vai efetuar o realizar na sua vida. Aí José disse: tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Verso 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: Jacó, você não podia fazer isso. Com todo respeito, Jacó, você se tornou Israel de Deus, com todo respeito, mas você não podia fazer isso aqui com José. O que Jacó disse? Que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Está doido, José? Que sonho é esse? Rapaz, presta atenção. Você falar de sonho com quem só tem pesadelo é uma coisa, mas você falar de sonho com quem sonha, com quem sonhou, com quem recebeu o sonho de Deus no deserto, tem horas que as pessoas que você acha que vão te compreender, elas não vão te compreender. Porque você vai precisar decidir continuar sonhando independentemente das pessoas. Quem está comigo? Vamos sonhar. Vamos sonhar. Enfrente a perseguição, enfrente o ódio das pessoas, enfrente a incompreensão, mas sonhe os sonhos de Deus. Segundo, se você deseja viver os sonhos de Deus, você precisará dar seu melhor.
você vai ter que dar o seu melhor. Se esse sonho é de Deus, vai dar o seu melhor. Por quê? Porque quando você vivia o pesadelo, você dava. Quando você estava correndo atrás das coisas do mundo, atrás do vento, você dava o melhor. Eu não consigo compreender isso. É incompreensível, é inconcebível. Não dá. Lembra do menino, de um discípulo que eu tive? Foi comprar uma cadeira para a igreja, o inferno se levantou, e a mãe disse: aqui nessa casa, ninguém dá nada à igreja. Se tornou um ateu. Além de matar os sonhos do menino, matou tudo, matou a fé do menino. Hoje é um homem ateu. Ateu. Se você quiser viver os sonhos de Deus, você vai continuar dando o seu melhor e não vai se tornar incrédulo, e não vai desistir, e não vai olhar para trás, e não vai reclamar, e não vai murmurar. Você vai continuar sonhando aquilo que Deus colocou no teu coração. José foi um exemplo sobre isso. Ele deu o melhor dele. José cuidou com excelência do rebanho de seu pai. Ele tinha apenas 17 anos. Gênesis 37, 2. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Tudo que José fazia, ele cuidava. Ele dava o melhor. Aí disseram: vamos vender esse sujeito. Os irmãos disseram: lá vem o sonhador, vamos ver onde esse sonho vai dar, vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Aí você pensa: o que José vai fazer? Vai relaxar? Vai se tornar preguiçoso, murmurador? Não. José foi para a casa de Potifar como escravo. José cuidou com excelência da casa de Potifar. Gênesis 39, verso 2 ao 6. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Tudo que José realizava, prosperava. Potifar percebeu. Verso 4. O Senhor de José se agradou dele. O Senhor aqui é Potifar. Potifar se agradou de José, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Está entendendo? Vamos prender José, vai ser escravo. Ele dizia: você é o melhor escravo possível. Vai ser jardineiro, você é o melhor jardineiro possível. Aqui nenhuma planta vai morrer. Aí Potifar disse: não, você não vai ficar mais no jardim, você vai trabalhar dentro da minha casa. Verso 5 agora. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora veja o verso 6. Assim Potifar deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. Oh meu Deus, José era atraente e de boa aparência. Irmãos, o homem era brabo. Vai lavar prato, José, o melhor prato possível, vai ficar mais limpo que tudo. Vai limpar o banheiro, vai ser, se vocês entrarem no banheiro que eu lavo, dá uma olhadinha, Potifar, o melhor banheiro possível, mais limpo possível. Hoje tem gente sonhando e dando pela metade. Está sonhando em crescer. Eu sonho em ser um advogado. Estou sonhando, aí está sonhando. O dia todinho olhando TikTok. O dia todinho, o que ele lê? Ele lê as fofocas. O que ele lê? Ele lê nada. Ele lê para ver quando Neymar vai jogar, se o Brasil está bem, se o Ancelotti vai escalar o menino ou não. Esse que está lendo. Não, você é advogado. Quer sonhar grande? Esse sonho é sonho de Deus, então dê o seu melhor. Dê o seu melhor.
José cuidou com excelência até mesmo da prisão. Ele estava na casa de Potifar, deu o melhor, se destacou. O funcionário do mês, o escravo do mês. E aí a Bíblia estava dizendo, a Bíblia diz que ele era atraente, a aparência era boa. Então a endemoniada olhou para ele e disse assim: estou precisando de um desse aí. A endemoniada disse: eu quero esse cabra aí, esse cabra aí, tudo que ele faz. E aí José disse: não, meu senhor me confiou tudo aqui nessa casa, menos a senhora. Está repreendida, Jezabel. Mas não era Jezabel, era só o espírito de Jezabel que estava dentro dela. A perturbada. José então foi caluniado. Disseram: ele é abusador. Ela disse: ele estava me abusando. Gênesis 39, verso 19 ao 23. Olha o verso 19. Quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ela dizendo. Então Potifar ficou enfurecido. Verso 20. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. O cara era terrivelmente crente. Verso 22. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. José virou chefe na cadeia, irmão. Irmão, o cara está preso e ele é chefe lá dentro. Que troço é esse, rapaz? E José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Ele devia ter algum contato. Alguém dizia assim: rapaz, José tem um negócio muito forte nele. E tem mesmo, ele tinha mesmo. O Senhor estava com ele, irmão. Imagina o carcereiro dizia assim: vou lá em casa, José, aqui é a chave aqui. Aí ele limpava a cadeia, dava comida dos caras, voltava para a cadeia. Para viver os sonhos de Deus, você às vezes vai ser mal interpretado, mal compreendido, caluniado, injustiçado. Mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor. A Bíblia diz: tudo que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens, porque é dele que vem a nossa recompensa. Verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Presta atenção, prosperar na cadeia. José tinha o quê? O sonho. E o sonho era de quem? De Deus. Quando o sonho é de Deus, você dá o seu melhor. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Anote, eu acho que essa pregação pode mudar a vida de muita gente. Acredito que Deus está falando com você hoje. Terceiro, para viver os sonhos de Deus, você terá que enfrentar o teste do tempo. O teste do tempo. Primeiro, você vai ter que enfrentar as perseguições. Segundo, precisará dar seu melhor. Terceiro, terá que enfrentar o teste do tempo. O tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tic-tac de Deus. Muitos não conseguem vencer o tic-tac de Deus. Ou não é vencer o tic-tac de Deus, viver o time de Deus, o tempo de Deus. Muitos não conseguem, muitos não avançam. Pessoas, é interessante isso. Alguém fala bem assim: olha, pastor, Deus me disse para fazer isso, Deus me chamou para fazer isso. Aí, irmão, se Deus falou, você tem que acreditar. Eu temo a Deus.
Não, pastor, Deus me disse para eu fazer isso. Então, amém, irmão. Vamos lá. Aí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Passam uns dias, um mês, talvez alguns meses. Pastor, Deus me disse que meu tempo acabou. Não consigo entender isso até hoje. O tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não entendo esse Deus que disse algo hoje para você e daqui 2 semanas já mudou. Ó, Deus me falou que acabou meu tempo. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda. Sim, o Senhor pode fazer algo diferente? Pode, Ele é Deus. Mas a gente precisa ter temor e aprender a esperar o tempo de Deus. É preciso enfrentar o teste do tempo. José, escute bem, José foi esquecido pelo copeiro por 2 anos. Gênesis 40, verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 41, verso 1. Olha o que diz aqui. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Escute bem. José teve que esperar o teste do tempo. Ele ajudou um cara na cadeia, e o cara disse assim, ó, quando eu estiver na boa, eu vou te ajudar. E ele não ajudou José. Ele esqueceu de José por 2 anos. José aprendeu a esperar o tempo de Deus, a enfrentar o tempo. Ele entendeu que não era no tempo dele, não era quando ele queria, era quando Deus, de fato, quisesse que acontecesse. José José foi vendido, irmãos, com 17 anos. Gênesis 37. José foi vendido com 17 anos. Gênesis 37, verso 2. Olha só. Quando José tinha 17 anos, José foi vendido com 17. Agora escute bem. José se tornou governador com 30 anos. Ou seja, 13 anos depois. Gênesis 41, verso 46. Olha só isso. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. José esperou de 13 anos para o sucesso, para viver a realidade do sonho. Estão me ouvindo? Se você quiser viver o sonho de Deus, você tem que esperar, avançar, enfrentar o teste do tempo. Agora, escute bem isso aqui. José voltou a ver o seu pai Jacó com cerca de 39 anos, 22 anos depois de ser vendido pelos próprios irmãos. Gênesis 46, verso 29 e 30. Com a carruagem pronta, foi a Gozém a fim de encontrar-se com Israel, o seu pai. Assim que o viu, lançou-se ao seu encontro e, abraçando a ele, chorou longamente. Olha, irmãos, José esperou 22 anos para rever o pai, o velho Jacó. Ele teve que enfrentar o teste do tempo. Você está enfrentando o teste do tempo? O tempo às vezes é cruel, não é verdade? O tempo passa e você fica desesperado, você fica agitado, fica ansioso, mas Deus está te dizendo: você terá que confiar no propósito dEle. Quarto conselho, concluindo: se você quiser viver o sonho de Deus, você vai ter que confiar no propósito de Deus. Ter um sonho é o que move a vida para frente. Gênesis 45, verso 4 e 8. Eu estou finalizando. José agora é o governador do Egito, ele está bem. Os seus irmãos estão com medo dele, porque eles sabem que aprontaram e vacilaram feio com José. Só que em Gênesis
45, a partir do verso 4 aqui, diz assim: José disse: por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José precisou confiar no sonho de Deus. Olha o verso 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas e transformar territórios. Salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Verso 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Verso 7. Deus, porém, olha José falando: Deus, porém, me enviou à frente de vocês. Não, peraí. Não foi Deus que enviou José no literal. José tinha sido vendido, traído. Mas o que José está fazendo? Ressignificando.